E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Para alguns jovens, essa palavra evoca apenas emoções e associações negativas, enquanto outros percebem o serviço como uma oportunidade de ganhar experiência e coragem, de obter uma especialidade militar, de se transformar de um adolescente em um homem de verdade. Independentemente da atitude em relação ao serviço militar obrigatório, todo jovem que tenha atingido a idade de alistamento e não tenha nenhuma contraindicação social ou médica está sujeito ao serviço militar. Recentemente, os recrutas têm se perguntado com frequência se é possível obter uma carteira de habilitação paralelamente ao serviço militar e como fazer isso na prática, o que não é surpreendente. O custo de estudar em autoescolas nacionais é muito alto, e o tempo perdido durante o serviço seria compensado por uma carteira de habilitação, benefícios financeiros e muitas outras perspectivas, incluindo a possibilidade de vivenciar a vida cotidiana do exército. Como motorista, após o exército, ter não apenas habilidades, mas também uma experiência de direção impressionante. Vamos analisar detalhadamente as condições para obter uma carteira de motorista da Comissão Militar de acordo com a legislação atual. E tentar entender em detalhes as questões de interesse dos recrutas sobre a obtenção de uma carteira de motorista. Possibilidade de obter uma carteira de motorista para um recruta. Quanto à questão de saber se é possível obter uma carteira de motorista no Exército, a legislação fornece uma resposta negativa inequívoca, mas não alternativa. Como alternativa, existe a possibilidade de receber, antes da convocação planejada para o Exército, um encaminhamento da comissão militar para estudar em uma escola de direção, com treinamento subsequente como motorista em condições favoráveis. Para esse fim, o futuro recruta deve se registrar no comissariado militar aos 16 anos de idade, onde um arquivo pessoal será aberto e uma carteira de motorista será emitida. Além disso, será necessário notificar por escrito, enviando uma solicitação ao chefe do comissariado militar sobre seu desejo de estudar em uma escola de direção, com posterior serviço no exército como motorista. Em caso de resposta afirmativa e ausência de contraindicações de saúde, o que é atestado por um exame médico programado, ao completar 17 anos de idade o recruta é enviado a uma autoescola com a qual a comissão militar tem um contrato. De acordo com a legislação, o aluno poderá ser aprovado nos exames, de acordo com os resultados dos quais ele receberá uma carteira de motorista ao atingir a maioridade. Vale a pena observar que, no caso de um recruta receber uma carteira de motorista em condições favoráveis, de acordo com o encaminhamento da comissão militar, a lei obriga o soldado a servir no exército como motorista, não será possível evitar o alistamento de forma legal. Documentos necessários. Para que o futuro soldado obtenha uma licença, basta que, com o encaminhamento do comissariado, vá à instituição especificada no documento de distribuição. Juntamente com o encaminhamento, será necessário enviar o seguinte pacote de documentos à instituição, uma cópia e o original do passaporte. E, em algumas escolas, um código de identificação. Um atestado de saúde do gabinete do comissário militar, confirmando a aptidão do recruta para o exército e a ausência de contraindicações. Para a obtenção de uma carteira de motorista. Fotografias, em tamanho 3x4. Consentimento por escrito de um dos pais, se o aluno for menor de idade. Além disso, já no local é redigida uma solicitação de matrícula na instituição educacional, cujo formulário é emitido na escola de direção. Quanto aos termos do treinamento, eles podem variar de 3 a 6 meses, enquanto o cronograma de treinamento, a possibilidade de estudar à noite ou somente nos fins de semana e outros aspectos organizacionais são acordados diretamente na autoescola com o responsável pelo processo de treinamento da matéria. Leia também recomendações úteis e importantes para motoristas iniciantes depois de passar pelo curso de treinamento teórico e prático. O recruta,
Como outros estudantes que desejam obter uma carteira de motorista, terá de passar por um exame na subdivisão da Polícia de Trânsito, com base no qual será emitida uma carteira de motorista, com a categoria de transporte especificada, que pode ser dirigida pelo motorista recém-formado, onde os recrutas são treinados. Como a resposta pergunta se o Exército treina diretamente os motoristas para a obtenção da carteira de motorista é negativa, muitos soldados em potencial e seus pais estão interessados em saber onde exatamente os exercícios serão realizados. De acordo com as exigências cada vez maiores para a qualificação de motoristas no Exército, o soldado não poderá escolher independentemente uma instituição favorita para o treinamento. O comissariado militar emitir um encaminhamento para uma autoescola envolvida em treinamento especializado, o que garante que o Estado receberá um especialista altamente qualificado. Uma autoescola deve dar ao aluno não apenas o conhecimento do programa padrão sobre como dirigir um carro, mas também estabelecer uma base teórica e prática poderosa, permitindo entender a estrutura do carro, que é então usado em situações extremas e de emergência, quando surge a necessidade de realizar reparos urgentes. Essas escolas incluem instituições da velha guarda, DOSAL, que estão disponíveis em quase todas as regiões do país, e o aluno será enviado a uma delas, a mais próxima em termos de localização. A vantagem de estudar em tais escolas e o treinamento altamente qualificado de especialistas que estão prontos para usar um carro à sua disposição para o serviço militar, para dirigi-lo em condições difíceis, para eliminar avarias e problemas de funcionamento de forma independente em caso de necessidade. Além disso, o DOSAL, como instituição educacional, e muito diferente de estruturas privadas semelhantes, com cronograma e requisitos rigorosos, e com base em algumas escolas também estão presentes cursos adicionais que ensinam como operar equipamentos militares e aulas sobre preparação física de jovens para o próximo serviço no Exército. Dessa forma, não será possível estudar como se fosse de alguma forma, as escolas têm altos requisitos para os candidatos, e o absenteísmo e a atitude inadequada em relação aos estudos ameaçam a expulsão. Se vale a pena tirar a carteira de motorista mais cedo, antes do serviço, se isso não afetar sua duração, esse dilema geralmente é resolvido de forma positiva pelos jovens devido aos privilégios peculiares, obtendo o status de motorista no serviço, bem como tendo como pano de fundo a possibilidade de economizar nas mensalidades. Custo do treinamento. A questão financeira, ou dilema, se possível obter uma carteira de habilitação praticamente de graça, seguida da necessidade inquestionável de servir no Exército como motorista, tem uma resposta afirmativa se o caso for uma carteira de habilitação da categoria C e o aluno tiver sido enviado a uma escola de direção pelo comissariado militar. O treinamento desses jovens é totalmente financiado pelo Ministério da Defesa, pois são os motoristas que têm o direito de dirigir os caminhões necessários para o Exército. Será necessário pagar a mais apenas pelo certificado em si. Leia também tudo sobre a marcação as na carteira de motorista quanto à categoria B, que é muito procurada no setor civil. Você pode obtê-la exclusivamente às suas próprias custas, porém, há uma taxa preferencial. Como os currículos teóricos e práticos das categorias B e C estão interligados, principalmente os regulamentos das autoescolas, na presença de um encaminhamento da comissão militar, permitem que você obtenha uma licença da categoria de interesse em paralelo com um desconto significativo, às vezes chegando a 50% do custo total. Categorias de licenças disponíveis para um soldado recruta. E mais uma pergunta relevante: os recrutas têm o direito de receber várias categorias ao mesmo tempo ou o treinamento ilimitado apenas pelas exigências da comissão militar? Como já mencionado, o Ministério da Defesa da Federação Russa está interessado em obter motoristas qualificados para o serviço no Exército que tenham uma categoria C aberta, e essa direção de treinamento que fornecida gratuitamente aos soldados. Outras categorias de licença também estão disponíveis para obtenção, no entanto, as condições de sua abertura e o custo do estudo variam de acordo com os regulamentos, o programa e o estatuto de uma determinada escola, a região de sua localização e outros fatores.
Portanto, essas questões são resolvidas diretamente com a administração da instituição. Definitivamente, não é possível abrir categorias de direitos que tenham restrições de idade, por exemplo, um recruta de 18 anos. Não pode solicitar um certificado com uma categoria D aberta, pois ela só está disponível a partir dos 20 anos. Probabilidade de recusa e motivos. Ao obter uma indicação para treinamento na profissão de motorista do Centro de Recrutamento Militar, geralmente não há obstáculos, pois são necessários motoristas qualificados para o serviço e o Estado incentiva o interesse dos soldados. No entanto, há situações em que a oportunidade de treinamento gratuito de motorista é negada a um recruta, e elas podem consistir no seguinte: o jovem tem uma contraindicação médica direta para o serviço. Um recruta não pode dirigir por motivos de saúde. A demanda por uma carteira de motorista é maior do que a demanda estatal por soldados com carteira de motorista. O jovem tem ou espera-se que tenha um adiamento do serviço devido à matrícula em uma instituição de ensino superior ou por outros motivos sociais. O candidato já tem um curso superior que é mais procurado pelas Forças Armadas do que a possível qualificação de motorista. Registro criminal. O Estado está interessado em patrocinar o treinamento apenas das pessoas que trabalharão 100% do investimento nas fileiras do Exército. Os candidatos são escrupulosamente verificados antes de serem encaminhados por estruturas responsáveis, o que exclui a possibilidade de uma evasão legal do Exército no futuro e minimiza os riscos de treinamento gratuito de pessoas inaptas para o serviço. Resumindo, todo cidadão russo do sexo masculino com idade entre 18 e 27 anos é obrigado a se submeter ao serviço militar obrigatório. E o Estado oferece uma excelente oportunidade para que os recrutas obtenham gratuitamente uma profissão militar, e não apenas a de motorista. Um indivíduo em idade de alistamento, que tenha recebido os direitos em uma indicação da comissão militar, tem o direito privilegiado de servir em uma especialidade. No civil, esse documento será posicionado pelos empregadores como uma característica prioritária e positiva de uma pessoa. Em conclusão, a obtenção da carteira de motorista do Exército no Centro de Recrutamento Militar oferece uma série de oportunidades e benefícios significativos. Além de garantir uma formação sólida e especializada, esse treinamento proporciona habilidades valiosas que podem ser aplicadas tanto na vida militar quanto na civil. Os recrutados têm a chance de desenvolver competências técnicas, aumentar suas perspectivas de carreira e contribuir de maneira efetiva para a segurança e mobilidade das Forças Armadas. Investir nesse treinamento é, sem dúvida, um passo importante para quem busca crescimento pessoal e profissional.